Vamos orar ao Senhor, vamos curvar a nossa fronte para a gente poder iniciar. Deus amado, nós te agradecemos ao Senhor por esta manhã, pela bênção de podermos estudar a Tua Palavra. E diante de assuntos tão complexos, tão profundos, Senhor, nós pedimos a Tua bênção, a ação do Teu Espírito Santo, nos fazendo compreender a Tua Palavra e aquilo que o Senhor tem revelado através da Sua Palavra, que o Senhor nos dê graça e sabedoria para, compreendendo, nós possamos viver para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Aquilo que está além da nossa capacidade e aquilo que o Senhor não nos revelou, que o Senhor nos dê paz e que possamos confiar na Tua Palavra, Senhor. Possamos confiar em Ti e vivermos para a honra e glória do Teu nome. É o que nós clamamos e pedimos, ó Deus, hoje e sempre, para a glória do Teu nome te oramos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Isaías, capítulo 45. Como nós sempre temos feito, a gente tem sempre feito uma exposição, dada a complexidade do assunto, e para a gente não interromper em outros momentos, em outras classes, em outros estudos até a gente faz com interrupção tudo, mas dada a complexidade deste assunto, a gente tem sempre feito então exposição. Se você tiver alguma dúvida, não tem problema, você anota, e ao término então da exposição a gente abre o tempo que for necessário para que a gente possa procurar conversar, tirar as dúvidas, esclarecer em tudo aquilo que Deus nos dê graça e entendimento. Vamos abrir a palavra em Isaías capítulo 45. Isaías 45, nós vamos ler os versículos de 1 a 7. Vamos ver Isaías capítulo 45. De vez em quando o pastor consegue ensinar alguma coisa tecnológica, né? Desde que começou essa pandemia, rapidinho, começaram as aulas no seminário, e aí eu passei para um dos professores, ele disse, olha, eu preciso ser orientado, porque nunca dei aula online assim e tal. Ele disse, rapaz, não, eu estou preocupado, porque, lógico, você quer fazer tudo certinho. Ele disse, relaxa, está todo mundo no mesmo barco. Tu está dizendo que nunca desse aula online, todos os professores também. Está todo mundo tendo que aprender como é que vai usar, o recurso. Pode ficar tranquilo, fique tranquilo mesmo. Vai estar todo mundo no mesmo barco. E pronto. Aí agora a gente ficou mais desesperado, porque quando tem alguém que um bocado de gente já sabe mais, mas está todo mundo no mesmo barco, vai afundar, todo mundo no mesmo barco. Não tem ninguém tão experiente. E aí foi um aluno que estava ajudando os professores do seminário, né? Essa geração que já na barriga da mãe já está com a tecnologia ali. Parece que a mãe engole celular, de tanto ficar vendo o Zap e tal, e as mídias, tudo. A criança ela já nasce assim, né? Ela não nasce chorando, ela já nasce, se ela não nascer com o dedinho assim, ela já não é uma criança tecnológica, né? Isaías 45, já oramos, de 1 a 7, nos diz a palavra de Deus. Isaías 45, de 1 a 7. Então, se você tiver alguma dúvida, anota, no final a gente então abre para perguntas e respostas. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, que era um rei pagão, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei pelo teu nome e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Deus falando para o rei Ciro. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba até ao nascente do sol e até ao poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Que palavra tremenda de Deus através do profeta Isaías.
E Deus usando o rei Ciro, um rei pagão, para fazer a sua vontade, exercer o seu juízo sobre o próprio povo de Deus, o povo de Israel. Nós queremos começar, então, falando de um dilema que existe no mundo. E o dilema que está posto aí é um Deus totalmente bom e a existência da maldade do mundo. Como isso é um conflito na mente das pessoas. Um Deus que seja totalmente bom e ainda assim você ter a maldade no mundo. Aqueles que não creem no Deus da Bíblia, no Deus revelado da Bíblia, eles usam exatamente a existência do mal ou como prova de que Deus não é todo-poderoso, ou então que Deus mesmo não existe. Então o raciocínio é, olha, se a maldade é tão grande aí, das duas uma. Ou Deus não tem todo o poder, ou pior, Deus não existe. E aí nós precisamos voltar às Escrituras. Nós precisamos ver o que é que a palavra de Deus fala a respeito da questão da maldade no mundo, a questão do mal e a questão da existência de Deus. Como é que a Bíblia trata disso? Porque se a gente for tão somente pelas ideias filosóficas, pela mente humana, sim, mas o que é que Deus revelou através da sua palavra? E quando nós dizemos e cremos, sim, que a Bíblia é a palavra revelada de Deus, que não poderiam os homens escrever uma palavra desta tão profunda, e homens sábios, tão estudiosos, tantos ao longo da existência da humanidade, têm afirmado isso. Se você pega uma frase de Rui Barbosa sobre a Bíblia, mostrando que se ela está embaixo, ela é a base para todos os outros livros. Se ela está no meio, ela é aquela essência que pega todos os livros. Se ela está acima, é porque de fato ela é superior a tudo que o homem possa escrever. Então, entendendo a Bíblia como revelação de Deus, nós precisamos então voltar às Escrituras. Vamos ver então como é que a Bíblia nos apresenta a questão da relação de Deus com o mal. E aí vermos o mal como um problema. E eu gostaria de lembrar vocês aquele símbolo, a gente tem uma frequência normal, assim, tem muita gente que vem todo domingo, alguns outros que vêm uns domingos ou outros não, podem estar acompanhando ou não online, mas eu lembro que eu mencionei uma outra lição, aquele símbolo oriental, daquela gotinha branca com o círculozinho escuro, e aquela outra gota escura com o círculozinho branco, yang e yin. E esse símbolo oriental, ele diz, olha, todo bem tem um pouquinho de mal, e todo mal tem um pouquinho de bem. Quando a gente fala da relação de Deus com o mal, nós não estamos dizendo que Deus tem, na essência dele, um pouquinho de mal, e que a maldade tem um pouco do bem. Não é isso que nós estamos falando. Nós não cremos que em Deus exista um pouco de mal, mas como que Deus se relaciona com o mal? Em primeiro lugar, nós precisamos afirmar que o mal, ele é um problema, porque ele fere a santidade de Deus. O mal é um problema, sim, não dá para conciliar Deus com o mal, pensar que em Deus há um pouquinho de mal, não. Porque o mal, conforme a palavra de Deus nos diz, o mal ele fere a santidade de Deus. O mal, enquanto pecado, é uma transgressão da lei e da vontade de Deus. E esta lei ela foi ordenada aos homens para mostrar o caráter santo de Deus. Na hora que Deus então diz como o homem deve viver, na hora que ele coloca a lei para, por exemplo, o povo de Israel, ele está dizendo, é desta forma. Vocês têm que viver assim. Agora, é algo extraordinário, se você, não dá nem para a gente ter uma ideia tão profunda da beleza e do que Deus faz com o povo de Israel. Eu lembro quando uma vez estava escutando, passando rádio e procurando, estava dirigindo, e aí mudamos rádio querendo ouvir algum programa enquanto dirigíamos, e aí eu lembro que teve uma hora que eu escutei, na hora que a rádio disse, o urologista, o problema de câncer que mata homens, eu digo, opa, deixa aí. E aí, de repente, foi o que é que eu vi lá? Era
É um pesquisador muito famoso, e ele dizendo, e aí foi isso que me chamou a atenção, quando ele disse, Israel tem um dos menores índices de câncer de pênis que mata milhares no mundo. Israel tem quase zero e às vezes zero de câncer de pênis. Aí ele disse, por uma questão de uma prática religiosa que eles têm, que é a chamada circuncisão. A circuncisão é mais ou menos a nossa cirurgia de fimose, é tirar aquele excesso de carne do pênis masculino, que cobre a glândula ali, maior. Então, o urologista estava explicando, dizendo, olha, por conta dessa prática religiosa, o povo de Israel, e aí é o problema quando você tem aquele excesso de carne que não faz a cirurgia, o que é que os médicos recomendam? Você tem que ter uma higiene muito grande, porque senão ali é bactéria, isso e aquilo, e termina gerando um câncer de pênis. Então, ele explicando, e na hora eu pensando, eu digo, veja, não tinha como Deus chegar ao povo de Israel e dizer assim, olha gente, é o seguinte, tem um probleminha aí, se vocês continuarem com isso aí, vocês vão ter câncer. Que câncer? Que ninguém tinha esse conhecimento. Então, Deus faz um sinal, veja, ao 8º dia, a criancinha que está ali, recém-nascida, com toda a capacidade de regeneração do corpo, do organismo. Então, Deus coloca um sinal que preservou a saúde do povo de Israel. Então, na lei de Deus, a forma, os animais que foram proibidos, modo também de proteger a saúde do povo de Israel. Até hoje, o israelita, ele é chamado, às vezes, judeu, né? O judeu, ele é conhecido por não comer carne de quê? De porco. Não havia o conhecimento que nós temos hoje. Então, Deus vai lá e diz, olha, não pode. Porco não pode, não é só porco não, tem esses outros animais aqui que não podem. E há outras questões ali ligadas a tudo isso. Então, a lei de Deus, e aí eu convido você a abrir em Deuteronômio 32, versículo 4. Deuteronômio 32, versículo 4. E aí eu vou pedir, quem for ler, você fica de pé, aguarda o microfone chegar, o microfone vai correr até você, e você lê aí em voz alta. Deuteronômio 32, versículo 4. Quem for ler, por favor, fique de pé, para o microfone chegar até você. Ele é a rocha cuja obra é perfeita, porque todos os seus caminhos justos são. Deus é a verdade e não há nele injustiça, justo e reto é. Olha como a palavra de Deus nos coloca. É que a lei nos foi dada exatamente para a gente poder perceber a santidade de Deus. A Bíblia diz, eis a rocha, ou seja, Ele, Deus é a rocha. As suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça. É justo e reto. Então, nessa questão do mal como um problema que fere a santidade de Deus, nós precisamos lembrar disso. Deus é fiel, Deus é fidelidade, e não há nele injustiça. Deus é justo, Deus é reto, e quando Ele concede a lei, quando Ele promulga, quando Ele dá a lei aos homens, através da lei, Ele está mostrando o quão santo e perfeito Ele é. E aí é preciso que se diga, e aí eu vou pedir para outra pessoa abrir em Lucas 22, versículo 22, Lucas 22, 22, é preciso que se diga que Deus decretou o mal, mas Ele não pratica o mal. O mal é da livre agência dos seres, sejam humanos ou angelicais, e esses seres humanos e angelicais, eles desejam fazer o mal. E eles fazem precisando assumir a responsabilidade, ainda que Deus tenha predeterminado e decretado o mal desde a eternidade. Veja o que está escrito, até eu lembrei que Jader, acho que leu esse versículo no domingo passado, né? Lucas 22, 22. Quem vai ler? Sim. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas aí daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Veja como Jesus coloca, o Filho do Homem, na verdade, ele vai segundo o que está
determinado. Mas Jesus não tira a responsabilidade daquele que agiu de forma errada contra ele. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. O mal não acontece sem decreto, sem a permissão, sem a vontade de Deus, que de fato as coisas aconteçam dentro do seu plano. É decretado sim por Deus, mas como a gente já estudou, é da livre agência do ser humano. O homem age pelo mal porque o coração dele é pecaminoso. Os anjos que decaíram agem pelo mal, que caíram, agem pelo mal, porque a natureza corrompida deles o leva a isso. E por isso eles são responsáveis nesse aspecto. Então, em primeiro lugar, o mal é um problema porque fere a santidade de Deus. E o segundo aspecto aqui é que o mal é um problema porque Deus nunca aprova o pecado. Deus nunca aprova o pecado, muito pelo contrário. Ele odeia o pecado e ele condenará os que praticam o pecado e não se arrependem. Muito embora Deus suporte os vasos de ira e os pecados destes que praticam, Deus suporta até ao dia da sua condenação. Quando Israel entrou na terra prometida, tem um momento em que a palavra de Deus diz, até que se encha a medida. E aí o povo vai pecando, até que Deus então manda o povo de Israel entrar na terra prometida e manda tomar tudo, acabar, destruir com tudo e tomar tudo. O que era aquilo? Era o juízo de Deus, e isso a Bíblia é muito clara. Era o juízo de Deus contra o pecado daquele povo. Por isso que Deus não queria nem que eles se casassem com pessoas, para que as pessoas, através da sua religiosidade, os seus ídolos, não se transformassem em armadilha para o povo de Israel. E aquele povo estava sendo julgado por Deus. Da mesma forma, quando o povo de Israel pecou e se afastou da palavra do Senhor. Se você ler o livro de Juízes, você vai encontrar isso. O povo estava servindo ao Senhor, bênção. Aí o povo se desviava. E o povo se desviando, descumprindo a palavra, afrontando a Deus. Aí Deus dizia, tá, ok, tudo bem. Pegava um povo que já queria ir contra Israel, segundo o coração deles, e Deus então, aquele povo vinha contra o povo de Israel e o povo ficava escravizado. E nisso você tem mais de 120 anos. Se você contabilizar os anos que estão lá no livro de Israel, dá em torno de uns 122 anos que Israel serviu. Aí passava servindo 10 anos. Aí se arrependia, buscava ao Senhor, Deus libertava o povo de Israel. Aí passava alguns anos, aí depois voltava ao pecado. Outro povo vinha, escravizava Israel e ficava nisso. O juízo de Deus vindo contra o povo de Israel. Deus não aprova o pecado. Deus não aprova o pecado, muito pelo contrário, Ele odeia porque fere o mal, o pecado, fere a santidade de Deus, e Deus então julga essas pessoas e as pune. E a palavra de Deus então nos fala lá em Romanos, eu vou pedir para alguém abrir, Romanos 2, versículo 4, e Romanos 9, a mesma pessoa pode ler, 22 e 23, Romanos 2, 4, Romanos 2, 4, e Romanos 9, 22 e 23. O que é que nos diz? Você pode ficar de pé, o microfone chega até você. Romanos 2, 4, e a mesma pessoa depois, espera um pouquinho, depois ela lê 9, 22 e 23. Romanos 2, 4. Ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. E aí, veja só, Paulo está falando aqui aos romanos e tratando, dizendo que logo no versículo 1 do capítulo 2, portanto és indesculpável, ó homem. O homem é indesculpável. E aí no versículo 4, ele vai dizer, ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que
a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. É a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. E aí no capítulo 9, versículo 22 e 23, ele vai nos falar mais. Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vaso de misericórdia, que para a glória preparou de antemão. A palavra vai nos dizer aí de forma muito profunda, depois de tudo que Paulo vem tratando até chegar nesse capítulo 9 aqui, e como a palavra vai falar sobre esse plano eterno de Deus, que as coisas não acontecem ao léu, sem uma direção, sem Deus estar tomando conta e dirigindo todas as coisas. Paulo vai então dizer: que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e querendo dar a conhecer o seu poder, Deus querendo mostrar a ira santa dele, querendo mostrar o poder que ele tem, Deus suportou com muita longanimidade. Haja paciência. Deus suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória. Se de um lado ele queria manifestar ira santa, poder de Deus, ele suportou. Por outro lado também ele quis manifestar as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Uns são chamados de vasos de ira, outros são chamados de vasos valorosos. Não, eles não têm valor neles mesmos. Eles são vasos que testemunham da misericórdia de Deus. Eles mereciam o mesmo destino dos vasos de ira, mereciam a mesma condenação, mas Deus agiu com misericórdia sobre estes vasos de misericórdia que para a glória ele preparou de antemão. Então, no plano de Deus, ele decidiu revelar sobre esses vasos a sua misericórdia. Todos estariam condenados, todos. Sobre estes, Deus decidiu manifestar a sua misericórdia. Então, o mal, é preciso que se diga, ele é um problema porque Deus nunca aprova. Não só ele fere a santidade de Deus, mas Deus também nunca aprova. Em terceiro lugar, o mal é um problema porque ele é rebelião de criaturas que devem prestar honra somente a Deus, mas terminam optando por manifestar insatisfação e autonomia. Veja o que nos diz lá em Neemias 9, 17. Neemias 9, 17. O que é que nos diz a palavra? Alguém fica de pé aí e o microfone chega. Vamos lá para não perder tempo. Vamos seguindo. Neemias 9, 17. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas, que lhes fizeste, endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Porém tu, ó Deus, perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em bondade, tu não os desamparaste. Olha como a palavra de Deus coloca a questão aqui do mal. Obrigado, jovem. Vai lubrificando. Como a palavra de Deus nos coloca, como essas criaturas que deveriam honrar e glorificar a Deus, como elas se rebelaram. Recusaram ouvir-te e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste. Endureceram a sua cerviz e na sua rebelião levantaram chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão no Egito. Como o homem é pecador, como ele termina fazendo a opção pela insatisfação e autonomia. E aí todo homem é decaído desta forma, com a sua natureza pecaminosa.
porém tu és Deus perdoador, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em bondade, tu não os desamparaste. Então, o mal é um problema também, porque o mal mostra e é também um sinal de uma rebelião de criaturas que deveriam adorar o Senhor. Mas e aí, ora, se o mal é um problema porque fere a santidade de Deus, o mal é um problema porque Deus não aprova e pune por conta do nosso pecado, se o mal é um problema porque é uma rebelião contra este mesmo Deus, nós precisamos também dizer que Deus não se esquiva do mal que está presente no mundo. E quando nós dizemos assim é porque a própria palavra de Deus, no próprio texto que nós lemos lá de Isaías 45:7, quando Deus diz, e a gente vai voltar a esse texto depois, quando Deus diz, eu crio, vamos lá para não falar, Isaías 45:7, o profeta diz, eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal, eu, Senhor, faço todas essas coisas. Nós vamos voltar a esse texto, para a gente poder entender melhor. Mas tanto esse texto, como o texto de Amós, como o texto de Lamentações, todos eles mostram que Deus não se esquiva. E os textos estão querendo dizer que, ora, o mal não está acontecendo sem o conhecimento de Deus. E o mal não pode acontecer se Deus não o decretar. Entra naquilo que a gente também já falou sobre esse permitir aí, mas não permitir que simplesmente Deus cruza os braços e deixa as coisas acontecerem. E aí a gente vai buscar então entender, sim, e como fica então a relação de Deus aqui com o mal. Deus não se esquiva, e a gente vai voltar a isso. Deus não está deixando o mal acontecer ao léu, como se ele não tivesse controle disso, e como se ele não tivesse decretado que o mal poderia sim acontecer. Assim como acontece como foi com Satanás, com Jó. Satanás não poderia tocar um dedo em Jó, se Deus não decretasse, não permitisse e não estivesse dentro dos planos de Deus com os propósitos que ele tem para as nossas vidas. Vamos ver esses agentes do mal. Primeiro, a gente viu o mal como um problema, mas nós precisamos ver os agentes do mal. Esses agentes que são humanos e angelicais, eles foram criados por Deus e pertencem a Deus, e por isso eles cumprem os propósitos de Deus. Estes agentes, eles atuam pelo mal, pelo desejo de sua própria natureza decaída, e por estes pecados e ações são responsáveis, e não Deus, ainda que os tenha decretado. E aí nós queremos chamar a atenção para o seguinte aspecto: quem criou os anjos que decaíram? Quem criou? Deus. Quem criou os homens que caíram, e todos caíram, todos pecaram? Foi Deus. Todos estes seres estão debaixo do comando de Deus. Eles não estão agindo sem que Deus saiba e sem que Deus permita que eles ajam, e eles não podem agir fora do plano de Deus. Lembra quando a gente comentou a questão, por exemplo, da morte de Jesus? Não tinha a menor possibilidade de Jesus morrer de um ataque cardíaco. Alguém vai lá e dá uma surra nele, e em decorrência da surra foi tão forte, porque estava com raiva de Jesus, e ele morreu de um ataque cardíaco. Não, não tinha possibilidade. Porque no decreto e no plano de Deus, Deus tinha todo um plano, e que ele precisava morrer na cruz, para pagar pelos nossos pecados. Então, o plano de Deus vai se cumprir, e o próprio Jesus sabia disso, por isso que ele disse a Pedro, arreda Satanás, porque Pedro está dizendo, não tem que ir para lá, não tem que voltar, não tem que ir para Jerusalém, não, o Senhor quer isso, não é para ir para lá, não, é sim. Jesus sabia o que Deus tinha, o que o Pai tinha traçado, porque ele, o próprio Cristo, fez parte deste plano, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, o plano é total de Deus, do Deus que é 3 pessoas em um. Então, estes seres, todos eles foram criados, todos eles pertencem a Deus, todos eles estão debaixo do comando de Deus. Eles não podem agir fora do comando de Deus. O mal que eles praticam, e nós vamos ver, o mal que eles praticam, estão fazendo
não porque exista mal em Deus, mas por conta do pecado no coração e do mal que existe no coração deles. Vamos ver os seres angelicais, os agentes angelicais. Os seres, sim, é preciso que a gente terminou aquela última frase dizendo assim: por mais difícil que seja compreender, é assim que a Bíblia nos ensina. Por mais difícil. E tem coisas que a gente para e diz assim: meu Deus, eu estou tentando entender isso aqui, eu estou vendo, mas não consigo compreender na sua totalidade, certo? Nós queremos porque está na palavra de Deus. E porque a palavra nos revela desta forma. Então, nós cremos. Vamos ver aí, os agentes angelicais. Os seres angelicais, eles foram criados bons e santos, mas alguns decaíram. E Judas fala isto, inclusive o próprio Satanás, o principal deles. Judas, o versículo 6, porque é só um capítulo mesmo, Judas, o versículo 6, ele vai dizer o seguinte, Judas, versículo 6, ele nos fala, e a anjos, os que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. A Bíblia está falando aqui de anjos que decaíram, que não guardaram seu estado original. Então, existem seres angelicais que, mesmo tendo decaído, mesmo tendo pecado, mesmo tendo caído, não podem agir livremente, sem que Deus possa ter decretado, e não podem agir fora da vontade de Deus aqui. Agora, nós precisamos afirmar o que diz lá Tiago 1,13. Eu vou pedir para alguém abrir, Tiago capítulo 1, versículo 13. Outra pessoa aí que ainda não leu, Tiago 1, 13. Ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. A palavra vai nos dizer que ninguém, ao ser tentado, diga, sou tentado por Deus. Por quê? Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e o próprio Deus, e Ele mesmo, a ninguém tenta. Então, nós reafirmamos que Deus nem tenta, Deus não tenta ninguém, Deus não é tentado, e Deus também não é fonte de tentação. Deus não é fonte do mal, não existe mal em Deus. Deus a ninguém tenta. É o que a palavra de Deus nos fala. Deus não pode ser tentado pelo mal, e porque Ele não pode ser tentado pelo mal, Ele não pode praticar o mal. E Ele não pode ser, por isso, a fonte do mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. Então a palavra vai ser clara quanto a isso. E aí nós precisamos guardar isso no nosso coração, por quê? Porque se a gente vai dizer que em Deus, que é perfeito, existe um pouquinho de mal, nós estamos negando. Porque para existir mal em Deus, ele precisa ser tentado pelo mal. Para existir mal na essência de Deus, não só ele precisa ser tentado, mas ele precisa ter mal na essência dele. E a palavra de Deus vai nos dizer justamente o contrário. Por muitos textos, a palavra vai dizer que Deus é santo, puro, justo, não há nenhum mal nele. Não tem essa de todo bem tem um pouquinho de mal, não. Deus é puro, santíssimo, boníssimo, perfeitíssimo, então santíssimo, não há um pouquinho de mal em Deus. Então é preciso que a gente primeiro compreenda isso, para que a gente compreenda algumas coisas mais profundas. Vamos ver a ação desses agentes angelicais. Na lição passada, domingo passado, nós fizemos a menção lá de 2 Samuel 24, 1. 2 Samuel 24, 1, a palavra de Deus vai nos falar a respeito do levantamento de um censo. E veja como a palavra nos coloca aí. 2 Samuel, capítulo 24, versículo 1. Eu quero voltar a esse exemplo que a gente usou no domingo passado. A lição apresenta também um outro exemplo de uma outra situação, onde seres angelicais estão agindo e agem
debaixo do comando de Deus, do aspecto de que não pode agir fora da vontade, do plano, do projeto de Deus para o seu próprio povo. 2 Samuel 24, versículo 1, ele vai dizer: tornou a ira do Senhor a acender-se contra os israelitas. E ele, refere-se a Deus, incitou a Davi contra eles, contra os israelitas, dizendo: vai, levanta o censo de Israel e de Judá. Por este texto aqui, nós temos claro que quem é que está incitando Davi a levantar o censo? É o próprio Deus. Agora vamos para o texto de 1 Crônicas 21. 1 Crônicas 21, versículo 1. 1 Crônicas 21, versículo 1. Que é o texto que trata também sobre esse levantamento do censo. Por isso que você encontra talvez na sua Bíblia o títulozinho, que não é inspirado, aí é só para a gente... Isso foi um arcebispo e um bispo que colocaram esses títulos para a gente poder ter ideia do que trata aquele capítulo, aquela parte. O levantamento do censo, e você já vê logo aí, 2 Samuel 24, de 1 a 9. 2 Samuel 24, 1, que a gente leu. 1 Crônicas 21 diz: então Satanás se levantou contra Israel e fez o quê? Incitou a Davi a levantar o censo de Israel. Aí você diz uma contradição. 2 Samuel 24 diz que foi Deus. 1 Crônicas 21, versículo 1, diz que foi Satanás. Aparentemente uma contradição. Mas o que a palavra de Deus está querendo colocar aqui? Lógico, não há contradição naquilo que a palavra de Deus nos revela, porque o que é que Deus está fazendo? Ali em 2 Samuel está apenas colocando que nada foge ao controle e à ação de Deus. Agora, quem foi que Deus usou dentro do seu plano, e a gente já estudou também sobre isso, dentro do seu plano, quem foi que Deus usou para cumprir os seus propósitos, sem violar a vontade dele? Deus usou a Satanás, a sua criatura, Satanás, para cumprir o seu propósito de juízo contra o povo pecador de Israel, inclusive com a livre agência do rei Davi. Então, veja aqui a sequência. Nada foge ao controle de Deus. Por isso que Deus, então a Bíblia diz que Deus incitou Davi. Quem foi que agiu no coração de Davi, levando-o ao pecado? Satanás. 1 Crônicas vai dizer que Satanás incitou o coração de Davi. Davi agiu contra a vontade dele? Não. Tanto é que depois, e a gente viu isso, ele mandou fazer o censo. O comandante Joabe disse a ele: Davi, ao rei, não faça isso, não faça, porque ele sabia, o comandante do exército sabia que aquilo levaria Davi a ter confiança não em Deus, mas no poderio bélico que estava sendo levantado de Israel, e não deu outra. Depois que Davi mandou fazer o censo, 9 meses depois que chegou o resultado do censo, que comunicaram a ele tudo que Israel tinha para o combate, a Bíblia diz lá no texto que nós lemos, na lição passada, que o coração de Davi tremeu. E ele disse: muito pequei. Veja, ele não culpou Deus, ele não culpou Satanás, mas ele assumiu o próprio pecado do seu coração. O meu coração queria fazer isso. Eu muito pequei. Eu errei tremendamente. Eu pequei. Do mesmo jeito que quando ele peca com Batseba, depois que o profeta Natã vai lá, quase um ano depois, tudo, ele diz: pequei. Ele não atribui a ninguém, ele diz: pecado é meu. Fui eu que pequei. Eu pequei. Ele assume a responsabilidade aí. Então, é importante que a gente entenda e compreenda isso. Os seres angelicais, eles não podem agir fora do controle, do decreto e das determinações de Deus conforme o seu plano. E ele vai usar, Deus vai traçar um plano conforme a vontade dele, sem violar o coração ou a vontade destes seres angelicais. A própria Bíblia vai dizer, lá em Mateus 4:1, que Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado
Pelo diabo. Então, o diabo tenta, os seres angelicais tentam, e eles fazem isso, ainda que por decreto e permissão de Deus, dentro do plano de Deus, eles fazem isso conforme o mal que neles existe. Mas não só os seres angelicais, os agentes humanos também, os seres humanos também. E aí eu quero ver com vocês a questão desses agentes e destes seres humanos. Deus não só usa seres angelicais, mas também usa seres humanos para cumprirem os seus propósitos. Veja, nós lemos aquele texto de Isaías 45, e a gente vai voltar a ele só no próximo tópico, no tópico 3, onde Deus estava usando ali o rei Ciro contra o próprio povo, seu próprio povo, o povo de Israel. Deus estava exercendo o juízo. Como aqui também nós temos um outro exemplo, que está lá em Jeremias 25, os versículos 9 e 11. Eu vou pedir para alguém abrir, Jeremias 25, versículos 9 e 11. E nós vamos ler que Deus usa o rei Nabucodonosor, a quem Deus chama de meu servo. Meu servo, Deus chama, porque todos pertencem a Deus. Os seres pertencer, não no sentido de agradarem a Deus, não, tudo que Deus criou, inclusive os seres angelicais e humanos, tudo pertence ao Senhor do cosmos, ao Kyrios, a Cristo Jesus, a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, todos pertencem a Deus. O rei Nabucodonosor chamou Deus de meu servo, e este rei, ele invadiu Judá e cometeu atrocidades, sendo instrumento do juízo de Deus contra o seu próprio povo. Mas Nabucodonosor não fez contrário à sua vontade. Nabucodonosor não estava dizendo: Deus, eu quero ir lá para Jerusalém porque eu queria adorar o teu nome. Eu quero entrar lá no templo e eu quero oferecer sacrifícios, eu quero exaltar o teu nome, eu reconheço o Senhor como o único Deus dessa terra. Nabucodonosor não fez isso. Ele agiu pelo pecado e mal que está no seu coração, e Deus usou isto, conforme nós já estudamos. Deus fez isso contra o seu próprio povo de Israel, e Nabucodonosor agiu desta forma pela livre agência dele. O mal, o pecado que existia no seu coração, o fez agir desta forma. E aí, então, pelo concursos, como a gente já estudou essa palavra, né, no latim, a cooperação com o decreto de Deus, mas não o fez livre de responsabilidade e culpa pelo pecado. Deus não inocentou, porque Deus decretou isso, porque Deus decretou que seria desta forma, que iria acontecer com o povo de Israel, que Deus iria exercer o juízo contra Israel, como Deus decretou isso. Deus não estava dizendo: Nabucodonosor, como eu vou usar você, eu vou isentar você de culpa. Não, não. Eu vou usar você conforme o desejo maligno do seu coração. Até isso que você vai fazer não vai estar fora do meu decreto, do meu plano. Vamos ver Jeremias 25, versículos 9 e 11. O que é que nos diz? Eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores, e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto e de assobio e de ruínas perpétuas. E o versículo 11, 25, 11... Toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Veja bem, eu quero voltar lá ao versículo 9, só para a gente poder ver a dimensão do que Deus estava dizendo ao povo de Israel. Deus estava exercendo o juízo contra o povo de Israel. E aí Deus diz: eis que mandarei buscar todas as tribos do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei contra esta terra, contra os seus moradores e contra todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e os porei por objeto de espanto, de assobio e de ruínas perpétuas. Deus estava profetizando
E Deus estava profetizando contra o povo de Israel, Deus estava mostrando e dizendo que estaria levantando Nabucodonosor. Deus o chamou de meu servo porque ele estaria a serviço, como todos estão debaixo do senhorio de Cristo. Ele é Senhor de todas as coisas. Ele é Senhor de todas as coisas. E aí então, mas eles não estão livres de responsabilidade e culpa. Se você vê o que está, aí o que acontece? Deus disse que vai levantar, que Deus levantou, que Deus estava usando Nabucodonosor para exercer o juízo contra o povo de Israel. E aí Jeremias 51, versículos 20 e 24, Deus não está dizendo, eu vou usá-los, mas como eu estou usando eles dentro do meu decreto, eles estão livres de culpa. Então não, Deus vai puni-los, porque eles agiram dentro do decreto de Deus, mas não porque eles fossem bonzinhos, eles eram maus. Eles eram maus, e Deus os usou ali contra o próprio povo de Israel. Veja o que diz Jeremias 51, versículos 20 e 24. Deus vai dizer que vai punir a maldade desse povo. Jeremias 51, versículos 20 e 24. Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti, despedacei nações e destruí reis. Pagarei ante aos vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da cadeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. Veja o que nos diz o versículo 20, voltando a esse versículo 20, olha como Deus fala: Tu, Babilônia, eras meu martelo e minhas armas de guerra. Por meio de ti, despedacei nações e destruí reis. O que é que Deus estava dizendo? Eu exerci o juízo contra essas nações através da Babilônia, através de Nabucodonosor e do seu exército. E aí ele vai nos dizer, então, no versículo 24, pagarei ante os vossos próprios olhos a Babilônia e a todos os moradores da Caldeia toda a maldade que fizeram em Sião, diz o Senhor. É interessante que Deus diz, Deus usa aquele povo pagão contra o seu povo para exercer juízo e para mostrar ao povo de Israel. Olha o juízo de Deus vindo através de quê? De um povo pagão. E o povo está isento de culpa e responsabilidade? Não, porque eles agiram pela maldade. Ainda que Deus decretasse e os usasse contra o povo de Israel para exercer o juízo. Eles agiram com toda a maldade contra o próprio povo de Deus. E Deus não os livra de culpa. Deus os usa, mas não os livra de responsabilidade e culpa. Há dois outros exemplos que eu vou apenas citar aqui, e a gente partir para o terceiro ponto, e depois a gente poder fazer a conclusão, a aplicação, e podermos abrir, então, para as nossas dúvidas. Como eu disse, a gente vai voltar ao texto de Isaías 45, mas nós temos o exemplo do rei Ciro. É um exemplo que Deus usou contra o povo de Israel e depois para abençoar, exercer o juízo contra o povo de Israel. E o outro exemplo é o exemplo de Judas Iscariotes, como está lá em João 17, 12. Eu vou pedir para alguém ler João 17, 12, que fala sobre Judas Iscariotes. João, Evangelho de João, capítulo 17, versículo 12. O que é que nos diz a palavra lá? João 17, 12. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste. Eu os protegi e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Lembra que a gente leu Lucas 22, 22, falando, não é, sobre que o Filho do Homem vai conforme está escrito, mas ai daquele por meio de quem ele está sendo traído. E aqui
Então, Jesus vai dizer que ele guardou a todos que Deus deu, protegeu a todos eles, nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Então, o que é interessante, o que nos chama a atenção, é que esse agente humano, ele age conforme o pecado que está no seu coração. E Deus, no seu decreto, ele usa, e Deus não pode ser culpado. O pecado está no coração daquele ser humano. O mal não está em Deus. E Deus usa, não há mal em Deus. Deus usa no seu decreto e no seu plano aquele homem pecador para trair o Senhor Jesus Cristo, para trair o Senhor Jesus Cristo. E aí nós partimos para um terceiro ponto, que é aqui importante. E aqui é uma pergunta. Deus criou o mal? Deus criou o mal? Nós precisamos dizer e admitir com tantas autoridades e teólogos aí, que esta é uma das mais complexas questões. Deus criou o mal, e é interessante como a Bíblia, ela, de um lado, ela não vai ter nenhuma censura a como a Bíblia, apresenta a relação de Deus com o mal. A Bíblia não vai condenar Deus por ele agir, ainda que aos olhos dos homens pareça que Deus está agindo mal. Quando Deus mandou o juízo contra o povo de Israel, ninguém ficava feliz com isso. Ninguém achava, que lindo, Deus está fazendo o bem para nós. Me permita usar exemplo bem prático para mim e para você, porque eu acho que você passou pelo que eu passei. Um dos instrumentos que, pelo menos lá em casa, educou muito foi a palmatória. Eu não sei se tinha lá na sua casa. Tinha gente que tinha sandália, tinha gente que tinha cinto, tinha até uns piores, viu? Fivela de cinto, cipó de goiaba e por aí vai. Pergunto eu a você, olha, quando meu pai pegava, principalmente nós dois, eu e Roberto, os mais velhos, dizia assim, um dos dois vai lá e pega a palmatória, pronto. A gente ia numa felicidade, numa alegria, dizendo assim, que bom que esse pai nos ama, está cuidando da gente, quer disciplinar para fazer, a gente extrapolou todos os limites, recebemos todos os recados, passamos por cima de tudo, a gente está querendo virar essa casa de cabeça para baixo, e tem uma autoridade aqui que diz, rapaz, peraí, acabou, não é possível, já dei todas as oportunidades, eu, sua mãe e você, não, então peraí, então chegou no limite. A gente não ia, lógico, ninguém ia feliz pegar uma palmatória. Ninguém achava, naquele momento, que estava fazendo que o pai ou a mãe, no momento extremo de disciplina ali, estava fazendo o bem. Não precisava nem da palmatória. Proibir de sair para jogar uma bola porque está de castigo, isso para a gente não era. Se fosse, naquela época a gente não tinha o conhecimento que tem hoje, né? Hoje o filho, olha, está me traumatizando, viu? Olha, vai passar uma semana, vai passar um final de semana. Um final de semana. Sem internet, sem celular. Vou ficar traumatizado, já estou logo avisando, depois você arca aí para pagar psicólogo, mas estou avisando, ou libera, ou eu vou dar chilique aqui e você vai ter que gastar comigo, porque eu vou ficar traumatizado. Naquela época não tinha isso. Então a gente sofria a disciplina, achava ruim aquilo ali, a gente não achava que era o bem, o pai fazendo o bem. Israel também não. Quando Israel extrapolava todos os limites e Deus então mandava o juízo, eles não achavam que aquilo ali era uma coisa boa, de Deus Pai bom, de um Deus bondoso. Não, eles não viam desta forma. A Bíblia deixa claro que não há nada fora dos planos e do controle de Deus. Nem o mal está fora. Muito embora a Bíblia não diga que Deus criou o mal, a Bíblia não está, e aí a gente vai lá para a questão de Isaías, aqui no final desse tópico, Isaías 45, 7, o que é que ele quer dizer com a expressão cria o mal, o que é que a palavra está querendo dizer com isso, mas a Bíblia não está dizendo
que o mal está em Deus, que a gente já entendeu isso daqui, que não há mal em Deus. E a Bíblia não está dizendo que Deus é a origem do mal. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia simplesmente apresenta o mal como existente, mas não, e o mal é a rebelião contra Deus, contra a vontade de Deus. Agora, nada acontece fora dos planos e do controle de Deus, nem mesmo o mal. E tudo isso, a Bíblia nos ensina, tudo isso partindo, nós podemos afirmar, do que nos é revelado sobre o caráter de Deus, conforme afirma a nossa confissão de fé de Westminster. No capítulo 5, na seção 4, ela vai dizer o seguinte: a pecaminosidade dessas transgressões dos anjos e homens procede tão somente da criatura e não de Deus, que sendo justíssimo, sendo santíssimo e justíssimo, não pode ser o autor do pecado, nem pode aprová-lo. O que a confissão de fé vai dizer, e usando muitos versículos, dentre eles alguns que nós lemos aqui, o que a confissão de fé vai nos dizer é que a pecaminosidade dessas transgressões, o pecado, de homens e anjos, ele procede da criatura, não procede de Deus. O pecado não vem de Deus, o mal não vem de Deus. O pecado, o mal está no coração do homem. O pecado, o mal está no coração dos anjos que decaíram. Por quê? Porque Deus é santíssimo e justíssimo. E porque Ele é santíssimo, justíssimo, boníssimo, perfeitíssimo, Ele não pode ter pecado. Como Tiago, só para lembrar de muitos textos, que Tiago diz: Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Não há mal em Deus. Não há mal em Deus, segundo o que a palavra de Deus nos fala. Agora, nós não podemos negar, e a palavra de Deus, então, deixa muito claro que nada foge aos planos de Deus, mas que Deus decretou a existência do mal ou pecado sem ser o seu agente, sem ser o seu criador, ou mesmo sem o ter praticado, sem Deus tê-lo praticado. Deus não é a origem do mal, Deus não é o agente do mal, Deus não é o criador do mal, Deus não praticou o mal, mas Deus decretou que o mal aconteceria. Se Deus não tivesse decretado, o mal não teria acontecido. É verdade, a gente vai ter uma lição muito preciosa de hoje a 8 sobre a questão de como o mal nos atinge, a nós cristãos. Mas Deus decretou a existência do mal e do pecado, mas Ele não é o seu agente, Ele não é o seu criador, Ele não praticou o mal. Porque a palavra de Deus não nos dá margem para a gente fazer essa afirmação. Ele decretou o mal? Decretou. Ele decretou que o pecado aconteceria? Decretou. Porém, Ele tem todo o controle e domínio sobre ambos, sobre o mal e sobre o pecado. E aí, então, a gente vem para Isaías. E aí eu convido você a voltar a Isaías 45, versículo 7. Isaías 45, versículo 7. Olha como o profeta coloca essa questão. Isaías 45, 7 diz a palavra: eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Lógico que olhando assim, a grosso modo, a gente então já pensa, não, mas já está dito aí, eu faço a paz e eu crio o mal. Então Deus criou o mal. É preciso que a gente entenda, olhando para Isaías 45, 7, ele é usado, como a gente está explicando aí, ele é usado para afirmar que Deus é o Criador e autor do mal. Mas é preciso que a gente possa compreender o que não está aos nossos olhos desta palavra, criar o mal, como a palavra está, então, traduzida e nos dizendo aí. O sentido dessa palavra para mal pode ser descontentamento,
desastres. O profeta está mostrando as obras do Senhor, tanto mostrando os benefícios das obras do Senhor, como mostrando também os malefícios, as consequências ruins, tanto dos seus benefícios, como do que se é entendido como malefício. Mas o profeta não está tratando de mal moral, de pecado. O profeta não está tratando de mal moral e pecado. Quando ele diz, eu faço a paz e crio o mal, algumas versões até traduzem, e crio a calamidade, e crio a guerra, certo? Promova a paz e crio os conflitos. Ou seja, que Deus decreta, decreta. Nabucodonosor não decidiu agir e disse assim, vamos lá, porque a gente vai pisar Israel, a gente vai destruir o templo, a gente vai destruir a cidade, porque eu, Nabucodonosor, sou grandão. Eu sou poderoso do império, eu consigo, e não me interessa que Deus Israel serve. Não. Você lembra da história de Nabucodonosor? Quando com Daniel, o que foi que aconteceu? Ele teve um sonho, e ele chamou Daniel, e Daniel então, pelo poder de Deus, revelou. E o que foi que aconteceu com Nabucodonosor? Ele foi pastar como os animais. E a Bíblia diz lá em Daniel, no livro do profeta Daniel, depois Nabucodonosor, a Bíblia diz, que ele foi reconhecer que o Deus de Israel, ele não estava adorando, servindo, sendo convertido. Não, não é isso que a Bíblia diz. Mas a Bíblia vai dizer que ele reconhece que o Deus de Israel, ele era Deus sobre todos os deuses. Ele fez tudo aquilo com Nabucodonosor, depois de Nabucodonosor ter agido. Só que qual o problema de Nabucodonosor? Exatamente, na hora que ele veio, invadiu Israel, pilhou Israel, destruiu o templo, acabou com tudo e levou grande parte do povo cativo para a Babilônia, o orgulho tomou conta do seu coração. Porque ele não só fez isso com Israel, ele fez isso com outras nações. Então o orgulho tomou conta do coração e ele não deu glórias a Deus. Ou seja, ele agiu pelo pecado no seu próprio coração e Deus o usou como instrumento de juízo contra o povo de Israel. E depois Deus pesou a mão sobre a Babilônia, inclusive a Babilônia é citada no Antigo Testamento. Então, veja só, a palavra aí, crio o mal, é que há situações que Deus cria, sim, que aos nossos olhos é uma situação muito ruim, maléfica, enquanto consequências, mas de quê? Dos nossos próprios pecados. Não é que Deus é o criador do pecado, não é que Deus é o criador do mal moral, não, não há nele mal, em Deus não existe mal, e aí isso a gente precisa guardar, conforme o que a própria palavra de Deus fala. Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele a ninguém tenta. Como ele não pode ser tentado e ele a ninguém tenta, o mal não está no coração dele. Deus não criou o mal. E a Bíblia não está tratando. Quem criou o mal? Não, a Bíblia não está tratando sobre isso. A Bíblia está simplesmente dizendo, o mal existe. A Bíblia não está tratando. Entra naquilo que Deuteronômio 29 fala. As coisas reveladas estão aqui para nós. E o que não está revelado? Como diz Paulo, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, insondáveis os seus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. É mostrando isso, que há coisas que a nossa capacidade humana não vai conseguir, porque nós não temos acesso à mente de Deus, à mente de Deus. Então, Deus não pode ser o autor do mal, porque senão Ele estaria comprometido com o mal. Não pode haver mal em Deus, porque Ele é santíssimo, Ele é perfeitíssimo, Ele é boníssimo, como a própria palavra de Deus fala e afirma isso daí. Vamos para as conclusões, a conclusão e já a aplicação, e aí a gente abre para dúvidas aqui. Primeiro lugar, nesta conclusão e aplicação, é que nós reafirmamos, conforme a Confissão de Fé de Westminster, veja bem, à luz da Bíblia.
à luz da Bíblia, que a Confissão de Fé de Westminster, ela foi procurar toda a base em tudo, e são muitos versículos. À luz da Bíblia, nós reafirmamos a santidade de Deus, que mesmo decretando o mal, ele não é o autor e não é o criador do mal, sendo a responsabilidade total dos agentes angelicais e humanos. Primeira coisa que nós precisamos afirmar. Reafirmamos a santidade de Deus. Ainda que ele tenha decretado o mal, ele não é o autor deste mal, ele não é o criador deste mal, não há mal nele. A responsabilidade é dos agentes angelicais e humanos. Uma segunda conclusão e aplicação, é o que o mal existe e fere os atributos e caráter de Deus, que criou tudo perfeito e bom. Isso a gente comentou logo no início da lição de hoje. O mal existe? Sim. O mal é péssimo, é ruim. O mal, ele fere os atributos e o caráter de Deus, porque Deus é perfeitíssimo, boníssimo. Terceira afirmação que nós precisamos fazer é que Deus decretou a existência do mal, mas este mesmo Deus o controla e o domina para seus propósitos eternos. Deus decretou a existência do mal, mas ele controla e domina para os seus propósitos eternos. Quando a gente vai estudar sobre os decretos de Deus, inclusive os teólogos, eles ficam com uma certa dúvida e aí, veja, é você tentar entender a mente de Deus. Os teólogos, qualquer um, até nós, digamos, estou me incluindo dizendo assim, não sou esse teólogo. Ok, qualquer ser humano pode ler a Bíblia e dizer, olha, eu acho que Deus primeiro decretou isso, depois isso, depois isso, depois isso, o plano dele. Então, alguns então entendem assim, Deus decretou a criação, depois ele decretou que o pecado aconteceria, depois ele decretou a salvação, e assim foi. Outro para e diz, não, eu acredito que Deus decretou que o pecado existiria, e aí depois ele decretou criar todas as coisas, depois ele decretou a salvação. Então, a gente vai tentando separar as coisas, que na visão de Deus ele tem o plano perfeito dele. Se foi primeiro uma coisa ou outra, nem sempre está tão claro assim na Bíblia, e a gente teria que estar na mente de Deus, a gente teria que estar na mente de Deus para compreender como seria. Primeiro o Senhor decretou fazer o quê? Agora, o que é fato é, nada pode acontecer, e aí é o que nós cremos pela palavra de Deus, pelos vários ensinamentos, pelos vários versículos, vários textos da palavra de Deus. Nada pode acontecer fora dos planos e dos decretos de Deus. Nós não cremos, pelo menos eu não creio assim, eu espero que você também não creia. Eu não sou teísta aberto. Eu não. Que eu não vejo esse Deus na Bíblia, não. Mas nós temos gente muito famosa aí, falando aos trancos e barrancos aí, dizendo tanta coisa, e dizendo, olha, não, é o seguinte, é porque Deus dá a liberdade ao homem, o homem faz como ele quiser, e agora é o seguinte, veja, os teístas abertos estão dizendo isso claramente, dizendo, Deus está chamando a humanidade para ajudar ele, porque ele não sabe onde isso vai bater, onde isso vai terminar. Então, Deus está chamando a humanidade e nós temos que ajudar Deus, nós temos que nos unir. Deus respeita a nossa liberdade, a gente respeita a soberania dele e precisamos nos unir para a gente dar um jeito que o negócio está fora de controle. Aí você vai lembrar da música de Toquinho, não é? Aquarela, bonita a música, realmente muito bonita. Eu só não gosto bem dessa parte, quando diz assim, o futuro ninguém sabe bem ao certo onde vai dar. Isso é prato cheio para os teístas abertos. A gente não sabe onde esse negócio vai dar, então por isso que Deus está chamando a humanidade para ajudar ele. Pronto, o relojoeiro que soltou o relógio, agora está chamando quem usa o relógio para dizer, vamos dar jeito no relógio, o negócio está desarrumado.
Então a gente tem que estar junto aqui, porque se deixar desse jeito, eu não sei onde é que esse negócio vai dar, não. Eu não creio nesse Deus, porque não é o Deus, para mim, que está revelado na sua palavra. Então, Deus decretou a existência do mal, sim. O mal não poderia acontecer se Deus não tivesse decretado. Mas Deus controla esse mal e Deus domina esse mal para os seus propósitos eternos. E nós sabemos onde vai dar, porque a Bíblia fala sobre isso. Satanás não está agindo fora do controle de Deus, os demônios não estão agindo, e os homens que não reconhecem a Deus, não se arrependem dos seus pecados, não estão agindo fora do controle de Deus. E vai ter um dia de juízo. Vai ter um dia onde Deus vai chamar todos a prestarem contas, porque todos são responsáveis diante deste Deus. Por último, nós queremos então fazer uma aplicação, que nós busquemos viver mais e mais na dependência do Deus que faz todas as coisas, inclusive o mal, cooperar para o bem daqueles que o amam e são seus eleitos e chamados segundo o seu propósito. É isso que Romanos 8, 28 vai nos dizer. Romanos 8, 28 vai nos falar isso. Sabemos que todas as coisas fazem o quê? Cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, nós precisamos buscar viver nesta dependência, sabendo que Deus usa todas as coisas, inclusive o mal que está acontecendo no mundo. E a gente vai ter uma lição, como eu disse, no próximo domingo, tratando sobre como esse sofrimento, como Deus usa esse sofrimento na nossa vida como cristãos. Quero agora abrir para a gente poder, então, tirar dúvidas que tenham ficado aí ao longo desta exposição. O que é que ficou de dúvida aí? Você fica aí de pé, o microfone chega lá atrás. Pastor, quando ele fala lá no versículo 45, né, capítulo 45 de Isaías, ele diz assim que cria a luz e cria as trevas, né, cria o bem e cria o mal. Quando a gente pensa assim, de luz e trevas, geralmente a gente ouve falar que trevas é ausência de luz, né? Então, é fácil de explicar isso aí. E a gente não poderia associar isso aí também, o bem e o mal? Quer dizer, o que é o mal? É a ausência do bem. Se você está afastado de Deus, então é o mal. Você vai fazer o mal, você vai praticar o mal, porque você está longe de Deus. E próximo a Deus, então tem um bem. Satanás faz o mal porque ele se afastou de Deus. Então, por isso que ele pratica o mal. Então, o bem e o mal, a gente poderia talvez associar, é isso que eu gostaria de confirmar, não sei se tem outros aspectos aí envolvidos nisso, mas o mal, no caso, seria a ausência do bem que Deus colocou. Os frutos do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, todas essas coisas a gente consegue quando está próximo a Deus, né? O Espírito Santo trabalhando em nossa vida. Quando nós afastamos, então vem o mal, né? Que é eu estou colocando que é o afastamento de Deus. Sim, veja só. O que se opõe a Deus é o bem, não é isso? Não, o que se opõe a Deus é o mal. Agora, eu não posso chegar e dizer, Deus criou o mal. Não, Deus é a fonte de todo o bem. Na hora que um ser decide se rebelar contra este Deus, ali o mal está. Agora, veja, se a gente olhar para a criação, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. E o que se entende? Havia trevas, sim, sobre a face do abismo. Deus vai e forma a luz, certo? E até quando a própria palavra diz, eu formo a luz e crio as trevas,
Quem criou o inferno? Foi Deus. Deus criou o inferno para a sua glória. Para que até ali a sua justiça seja manifesta. Para que até no inferno a sua justiça seja manifesta. Satanás, os anjos caídos e os seres humanos não salvos em Cristo Jesus, eles serão condenados. Agora vem a graça e a misericórdia de Deus. Porque você diz assim, sim, toda a humanidade vai ser condenada? Não, toda a humanidade deveria ser condenada, mas foi pago um preço. E é o que entendemos pela palavra, e a doutrina reformada defende, a igreja presbiteriana defende, e algumas outras igrejas entendem e defendem o quê? Que de toda aquela humanidade caída, Deus elegeu e Deus escolheu daqueles um determinado grupo, para salvá-los, e aqui são os vasos de misericórdia. Paulo vai falar em Efésios que todos estávamos debaixo da ira. Então veja, nós não podemos afirmar que Deus criou o mal, porque, até repetindo, não é que esse texto aqui, façam a paz e crie o mal, esse mal aqui não é o mal no sentido de pecado, não é o mal no sentido do mal moral, não, Deus não é o autor do mal, e é por isso que a Confissão de Fé de Westminster vai dizer, e veja, eu não estou, vocês devem ter observado ao longo desses anos, tenho passado aqui, eu quase não cito a Confissão de Fé de Westminster. Ela terminou se transformando no meio reformado e de igrejas presbiterianas como se fosse um ídolo. Porque eu lembro muito bem disso, que a gente tinha autores no seminário presbiteriano, quando eu estudava, até como seminarista, um deles era A.W. Tozer, um grande teólogo, que quando ele era citado, o professor gostava muito. Até alguns diziam assim, rapaz, se você não citar, você não vai ganhar uns pontinhos a mais aí não, porque você não está citando nada de Tozer. Eu digo, não vou citar. Se depender de ganhar ponto para citar Tozer, eu não vou citar. Não vou citar a Confissão de Westminster para agradar a igreja. Não. Agora, quando digo assim, não, baseado no que a Confissão de Fé de Westminster fala, sim, porque ela está baseada, ela está buscando base na palavra. Então, a Confissão de Fé de Westminster, ela vai dizer que Deus não é o criador do mal, Ele não é o autor do mal, e nem Ele é o agente do mal. Então, nesse sentido, nós não podemos dizer que Deus cria o mal. Deus não criou o pecado. Ele não é a fonte do pecado. A rebelião contra Ele, sim. A rebelião é o pecado. Quando o homem se rebela, ele está agindo pelo mal que existe ali no seu coração e se rebelando, mostra-se contrário àquele que é o Criador, a fonte, o agente de todo o bem. Então, Tiago vai falar que não há mal em Deus, ele não é tentado e ninguém tenta. Então, se opor àquilo é uma ação pelo mal, se opondo a Deus. Satanás, a humanidade, pela graça é que nós somos salvos. Aqueles vasos seriam todos condenados, não, esses vasos aqui eles foram preparados para neles Deus manifestar a sua misericórdia. Então, as trevas vão ser a ausência de luz? Sim, mas porque elas querem ser trevas independentemente de Deus? Não. O inferno seria criado se Deus não decretasse? Não. O inferno é criado para a glória de Deus, conforme o desígnio e o decreto de Deus, para servir aos propósitos de Deus. Assim como Deus criou todos os seres angelicais, inclusive os caídos, todos os seres humanos, toda a humanidade, Deus criou, ainda que muitos deles, todos, fossem se rebelar e ainda que muitos deles fossem ser condenados ao inferno. Não sei se... lá André e depois Christian aqui. Eu quero dizer o seguinte, fiquem bem, assim, eu vou ficar aqui enquanto tiver dúvida, sem problema, mas se alguém precisar sair, fiquem bem à vontade. Eu vou começar com um exemplo de uma brincadeira que eu fazia no trabalho. A Mega Sena está acumulada. Aí eu,
vamos mandar o estagiário jogar, porque quem está pecando é ele, não sou eu. Então é o estagiário que vai pecar. Deus decretou o mal. Deus o quê? Decretou o mal, certo? Então, de certa forma, veja só, Adão não tinha volição para não pecar. Ele iria pecar. Satanás seria Satanás porque Deus decretou que ele seria Satanás. De certa forma, Deus não seria o agente intelectual do pecado. Eu planejei o crime, né? Eu planejei a aposta, mas quem cometeu o pecado foi o estagiário. Entendeu Sim. Onde é que eu quero chegar? Sim. Essa é uma dúvida que eu estava conversando com uma pessoa essa semana, eu fiquei meio... Ela usou alguns argumentos que eu fiquei meio em dúvida, assim, mas, assim, a gente vê que Deus é bom, não há maldade em Deus, se mostra nisso, mas a gente vê também, assim, poxa, Petrônio é uma pessoa boa, a gente não vê uma maldade em Petrônio, ele só faz o bem, caridade, e trabalha na igreja, você não e vive etc. comigo. E tal... E Por isso pensa assim. e a gente vê Petrônio bom, mas Petrônio... As funcionárias me conhecem um pouquinho mais, vá. Mas Petrônio é decaído, é pervertido total, né? No sentido da queda, Sim, né? sim. Então, a pergunta é exatamente essa. Se Deus não é o autor intelectual do pecado, ou seja, Deus criou o pecado. Se Deus decretou, as pessoas não têm a opção de eu não vou... Pronto, eu não posso dizer, eu não vou pecar, porque eu não consigo, porque eu sou caído. Mesmo Adão, sem pecado, ele não poderia não pecar, porque Deus já decretou que ele iria pecar. E Satanás é a mesma coisa, Deus decretou que Satanás seria Satanás. Veja, é entendido que o homem perdeu o livre-arbítrio depois que Adão e Eva caíram. E aí há questões envolvidas nisso daí. Há questões muito profundas, aí eu vou dizer, usando Deuteronômio 29, 29. Há questões que não estão tão claramente reveladas. Então a gente fica imaginando. Agora, eu não vou afirmar nem que Deus é autor intelectual do pecado. Não, eu estou entendendo, aí é o problema, veja, de como a mente humana ela pode começar a procurar coisas para tentar dizer, não, é isso, é aquilo. O homem não vai agir, o que a palavra de Deus vai falar, é que nem os seres angelicais, nem os seres humanos vão agir contrários ao seu coração, ainda que Deus tenha decretado. Como resolver essa equação? Aí eu vou lembrar do pastor Francisco, no seminário. Quando chegava em pontos que não estão... Como é que eu vou resolver essa equação? Deus decretou, porém Deus não está violando o coração do homem. O homem ele pecou porque ele quis pecar. Satanás pecou porque ele quis pecar. Deus e o decreto de Deus, ele disse. Essa equação, aí eu vou lembrar do pastor Francisco quando ele dizia, o irmão hoje pede oração a Deus e diz, Senhor, leva-me para a glória, porque eu quero entender isso claramente. Aí Deus leva você hoje à noite, e aí você resolve. Você só não vai poder voltar para trazer a resposta para a gente. Então, cada um... Olha, se alguém partir hoje, até se eu partir, eu não estou preocupado em resolver essa equação, tá certo? Se eu partir é porque chegou o dia mesmo, e porque a minha sogra está me aperreando muito, viu? Então, orem por mim. A gente está rindo aqui, brincando tudo e tal. A luta tem sido grande, mas faz parte da vida. Não, entendam, eu não estou querendo ser simplista nisso daqui, eu estou querendo corroborar com o aspecto de dúvidas que são tão profundas que a gente precisaria estar na mente de Deus para poder resolver determinadas equações. Quando eu não consigo resolver, o que é que eu tenho em que eu tenho que me pautar? Primeiro, a Bíblia diz que Deus é perfeito, boníssimo, inclusive a gente vai voltar a isso na próxima lição, que é a questão do sofrimento. Como é que esse Deus que é bom faz até o seu povo sofrer? Quem foi que fez Jesus ir à cruz e sofrer daquele jeito? Eu não posso chegar e dizer, olha, foi Satanás que era tão mau e aquela geração era tão perversa e Deus ficou de mãos atadas. Deus não pôde fazer nada. Não. No plano e no decreto de Deus,
o seu filho morreria na cruz do Calvário. Então, a gente vai ver como é que fica essa questão do sofrimento, né? Então, quando chega em algumas equações que a gente não consegue fechar, eu tenho que olhar para o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus é o autor, o criador do pecado? Não, por hipótese nenhuma. Então, eu não vou afirmar isso, nem, inclusive, intelectual. O homem, ele pode ser não responsabilizado, porque Deus decretou? Não, eu não posso afirmar isso, porque o homem, ele é responsável. Como a Bíblia afirma que ele é responsável, eu posso não conseguir fechar essa equação. Agora, as duas coisas estão aí. O homem é responsável e Deus decretou e ele é soberano. Então, Senhor, me dê paz para que eu possa crer e admitir o que a tua palavra fala, né? Christian, tia. Ô, pastor, o texto de Tiago que a gente viu, o texto diz que Deus ele não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, por ser Deus santíssimo, justíssimo e boníssimo, né? Mas o autor aos Hebreus, ele falam de Jesus, né? Sendo Jesus Deus e sendo Jesus também vindo em semelhança de homem, Jesus Filho, no caso, né? Segunda pessoa da Trindade. O texto fala que Jesus foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Partindo desse contexto de natureza, de tentação, Jesus, sendo a segunda pessoa da Trindade, sendo Deus Filho, ele só pode ser tentado porque ele veio em carne, a semelhança de homem, seria isso, até porque, no caso, a essência dele, ele sendo Jesus Deus, ele é Deus em essência, porém, na pessoa, ele sendo filho, ele pode ser tentado, no caso seria isso, a perspectiva seria a teologia, essa, né? Inclusive, não só reformada, mas outras posturas teológicas, elas afirmam exatamente a dupla natureza de Cristo, que Cristo é totalmente Deus e totalmente homem, totalmente Deus e totalmente homem. Outra equação e outro mistério, sendo ele Deus e homem. E sendo homem, ele poderia ser tentado, sim, como homem, não como Deus, como homem. Só que aí, como a Bíblia diz, ele cumpriu toda a lei, toda a vontade de Deus, e ele não pecou, não é? Ele não pecou. Porque se Jesus, ele fosse... Se Jesus e Deus fossem a mesma pessoa, tanto em essência como em pessoa... Se Jesus e o Pai, porque isso, Jesus é Deus. Mas não o Pai. Isso. Não, porque às vezes a gente tem esse costume de dizer Jesus e Deus, aí pode parecer que Jesus não é Deus. Porque Jesus em essência, e o Pai. Eles são a mesma... A essência é Deus, eles Sim. são Deus em essência, mas em pessoas são distintos. Então, por conta disso, ele poderia ser tentado. Seria isso, né? Porque por conta da natureza humana. Correto. Por conta da natureza humana. E ele foi tentado. Ele não só poderia, como ele foi tentado em todas as coisas. Em todas as coisas, porém, não caiu. Não é? E quando a Bíblia diz, em semelhança a nós, porém sem pecado, é justamente para enfatizar que ele assumiu toda a natureza humana, assim como Adão era totalmente humano. Só que Adão pecou, e Jesus veio, encarnou, assumiu a semelhança de homem, assumiu toda a natureza humana, porém sem pecado, para cumprir a vontade de Deus e ser ele, não é, o segundo, o novo Adão. Sim. Eu penso parecido com o que o irmão falou ali atrás, sobre haver uma relação de Deus com o mal e na questão intelectual. Não que ele seja o agente, não que ele faça o mal, mas penso que todas as coisas são criadas, menos Deus. Deus é o único ser que não foi criado, a única coisa que não foi criada foi Deus. Todas as outras coisas passaram a existir. Se a gente pensar diferente, a gente tem que pensar que o mal seria semelhante a Deus em algum aspecto da autoexistência, que eu acho que não. Eu penso diferente disso. Se Deus não criou o mal moral, alguém teria que ter criado. E quem é que teria criado ele? Eu acho que Deus o criou. Acho que Deus o criou o mal moral. Deus o criou ou não criou? Criou o mal moral. Porque eu não acho que ele é autoexistente e não se sustentaria sem Deus, o mal moral. Ou então, como o irmão falou ali, como fosse a ausência de Deus.
Mas até a ausência de Deus precisa ser criada. Deus precisa dizer como as coisas são. O pecado é como é, atinge o ser humano como atinge, em todos os aspectos, porque Deus determinou como Ele faria, que atingiria a nossa mente, nosso coração, nossas vontades. Mas nós não podemos afirmar que Ele criou. E a confissão de fé, ela é clara em dizer que Deus não é o autor. Eu estou dizendo isso bem claro porque a gente pode querer solucionar as questões na nossa mente humana. Não é? Agora, eu não posso afirmar que ele é o autor. Eu não vou afirmar isso porque eu não encontro base na Bíblia. A gente pode querer filosofar a respeito de, mas eu chegar e dizer assim, olha, por este versículo aqui está claríssimo que Deus, ele é o autor do mal, ele é o criador do mal, ele é o criador do mal moral. Não, a Bíblia vai estar tranquila quanto a isso. Ela apenas afirma, Deus existe, Deus decreta, Deus tem as suas decisões, faz o seu plano e aí ele decreta, o mal vai acontecer. Como é que fica isso? Então, mas Deus criar o mal é igual ou diferente ele criar algo da natureza dele? Ele pode criar algo externo à sua natureza, diferente de quem ele é. Ele criou o ser humano não sendo um ser humano, por exemplo. Qual é a dúvida? Desculpe, porque senão a gente vai ficar só jogando nos argumentos. Qual é a dúvida? E depois eu vou dizer por quê. Por quê? Não, qual é a dúvida? Se o mal é autoexistente. Se o mal é autoexistente. Veja, nada pode existir fora dos decretos de Deus. Ok. Deus criou o mal, veja como eu estou colocando. É o meu coração, diante do que eu vejo da palavra de Deus e diante do pouquinho que conheço da confissão de fé. Eu não vou afirmar que Deus criou o mal, porque eu não encontro esta base na Bíblia, para eu afirmar. Eu posso, por isso que eu usei a expressão, dizer assim, eu posso começar a filosofar algumas coisas, como não é só isso não, a gente tenta filosofar outras coisas, né? Eu quero até que o irmão entenda, desculpa, até a forma como eu estava falando aqui, não estou querendo agredir de forma alguma o irmão, mas deixar claro o seguinte, eu não posso afirmar aquilo que eu não tenho base na Bíblia para afirmar, naquilo que a confissão de fé de Westminster, na hora que ela, analisado 6 anos, estudando a Bíblia intensamente, buscando todas as bases, tudo tal, ela chega e diz, não estou idolatrando mais uma vez a confissão, na hora que ela chega e diz, olha, Deus não é o autor do mal, eu não vou afirmar isso. Filósofos estão dizendo várias coisas, o ser humano diz várias coisas, mas eu não vou afirmar isso, porque, pelo conhecimento da Bíblia, posso dizer que Deus decretou que o mal aconteceria, sim, e Ele é o autor do mal. Eu digo, opa, não, o autor eu não vou afirmar isso não. Chegar lá na glória, se eu tiver acesso a tirar essa dúvida, eu posso, Senhor, vem cá, porque agora eu estou contigo, e agora eu queria fechar essa equação, que lá na terra eu não consegui, o irmão até... Senhor, o irmão estava lá na igreja da Encruzilhada, ele pode ter ficado chateado comigo, a gente vai se procurar aqui no céu para se encontrar, porque a gente ficou com essa equação na cabeça, com algumas ideias. De fato, a gente vai tentar entender como é que fecha aqui algumas equações, aí um vai fechar de um jeito, outro vai fechar de outro, é isso que eu estou afirmando, dizendo assim, eu não vou dizer em momento algum, por isso que eu disse logo, nem autor intelectual, porque a gente vai ficar imaginando, fazendo algumas comparações, aí depois, eita, peraí, mas tem essa falha aqui, nessa ilustração que a gente estava dando, a gente não pode se comparar isso, aquilo, aí a gente não consegue fechar novamente a equação, entende? Então, por isso que eu estou dizendo, a gente não vai afirmar que Deus é o autor do mal. E o mal é autoexistente. A Bíblia não está falando sobre isso. A Bíblia está só dizendo, Deus é santíssimo, boníssimo, perfeitíssimo. Ele não pode ser tentado pelo mal e Ele a ninguém tenta. Ele pode nos provar, mas ele a ninguém tenta. Eu digo, não, então eu não vou afirmar que Deus que Ele criou. Não, Ele não é o autor, mas Ele criou. Opa, como é que fica isso?
Aí já outro diz, não estou conseguindo fechar essa, não estou entendendo, pastor, como é que ele decretou, e ele criou, mas ele não é o autor, como é que fica? Se ele criou, esse mal veio de onde? Ele tem mal dele, não, é no que ele diz que é o contrário, tudo, entende? Só para ele não... Ei, peraí, desculpa, deixa eu chegar. A Bíblia fala que, Jeremias 29, 11, eu acho, eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito. A diz o Jeremias Senhor, 29, 11. pensamento de paz e não de mal. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. E até esse mal aí, pensamentos de paz e não de mal, o aspecto é que Deus está colocando diante do povo que estava se afastando do Senhor, que estava exilado, que as pessoas começaram a falar coisas e profetizar em nome de Deus, e Deus então estava, quando ele usa esse termo, não é, dizendo, eu é que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para dar o fim que desejais. Deus está dizendo, olha, eu tenho os meus planos, eu vou fazer esses planos sobre a vida de vocês, e estes planos são bons, eles são perfeitos, né? Eles não são manchados aí pelo mal, né? Nesse sentido. Era alguma dúvida nesse texto? Não? Sim. Dúvida? Dúvida não, ali, né? Hã? Aqui de novo. Vá lá para depois, Certo. a quem não, não perguntou. É porque assim, a Bíblia, ela tem alguns fatos que ela não expõe explicitamente, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Não, né? A gente vê, né, até um exemplo que o pastor falou, do censo de Israel. A gente diz, o homem, a gente defende que o homem, se eu crer, eu vou ser salvo. Olha, eu que tenho a opção de crer e ser salvo. Aí a gente vai mais na frente e vê Jesus falando, né? Que eu não posso ir a ele se Deus não me levar a ele. Se Deus não me der. Né? O Então, Pai chama e me envia. Exatamente. Então você vê vontade do homem. Como? Você vê textos falando da vontade do homem, né? O homem o homem pode fazer, né? Creia e será salvo tu e tua casa, aceita Jesus, você vai ser salvo. Então o poder está comigo. A gente vê outros textos dizendo que não, que Deus é que vai te trazer, que Deus é que faz. E você vê o terceiro texto de tensão, que Deus faz, o diabo fez e o homem fez, né? Deus disse. E aí qual é a dúvida aí? Não é dúvida não, é só dar uma explicação. Porque é fé. A gente nunca vai entender todos, até essa questão que eu fiz, a gente não vai conseguir entender, mas é fé. A gente tem que acreditar e pronto. Vamos então entender agora aqui o seguinte, já que não é dúvida, para não gerar mais dúvida, certo? Então, para não gerar mais dúvida, veja só. Só a gente entender o seguinte, na hora que a Bíblia cobra que o homem creia, é porque Deus estabeleceu o meio pelo qual nós seremos salvos. É pela graça de Deus, veja, pela graça sois salvos. Graça é favor que eu não mereço. Paulo vai, assim, pegando só um versículozinho de forma simples, mas tem muitos outros, para poder tentar fechar essa equação. Deus é soberano, o homem pode, mesmo que Deus não queira, e Satanás pode e tal, não é. Só para a gente não ficar com isso... Aí embananou, mexeu tudo. Veja, em primeiro lugar, Deus é soberano, sim. Alguém pode ser salvo que Deus não queira? Não, porque Ele é soberano. É Ele quem chama, é Ele quem salva, é Ele quem decreta, é Ele quem decide. Então, estudamos ali sobre soberania. Pastor, como fica? E de hoje a 15 a gente vai pegar os textos mais pesados, mais complicados. De hoje a 8, sofrimento, de hoje a 15 a gente fecha com os textos mais complicados. Pastor, e como fica a questão de, você tem que crer, pela graça sois salvos, mediante o quê? Mediante a fé. Deus já estabeleceu o meio. O meio tem que ser pela fé. Agora, como é que eu creio? Quando Jesus diz, vós não sois das minhas ovelhas,
se o Pai não me enviar, esse não poderá vir a mim. Oi, mas e ele não pode? E ele não pode querer? Não, ele não, o querer dele está comprometido pelo pecado. Então, o meio mediante essa graça, ela é operada por Deus mediante a fé. Ele já estabeleceu o meio, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, tanto a fé salvadora como a própria salvação são dons de Deus, são concedidos por Deus. Então, não está em mim, está nele. E é isso que Paulo vai defender em todo o capítulo 2. Vocês estavam mortos, os vossos delitos e pecados. Ele vos deu vida. Paulo não diz assim, vocês estavam mortos, os delitos e pecados, de repente vocês ouviram do túmulo uma mensagem e vocês decidiram. Não, ele vos deu vida. Então, Paulo está o tempo todo mostrando, é graça, é ele dando a vida, e aí ele gera isso em nós. E aqueles a quem ele predestinou, é como ele vai tratar lá em Romanos 8, 28, 29, então, a esses a que Deus justificou, predestinou, chamou, tal, ele vai operar, é ele quem vai fazer isso no nosso coração, ele vai agir pela fé. Satanás está agindo? Tá, e aí foi o que a gente tratou aqui. Cada um está agindo com o seu poder conforme queira? Não. Há um Deus todo soberano e poderoso que nada pode acontecer sem que seja debaixo do decreto e da vontade dele. Satanás não pode. Se Deus, veja só, se Deus não decretasse e não quisesse, Satanás não poderia nem trazer doença sobre Jó. Uma enxaquecazinha, vai não, não quero. Eu não quero que Jó... Não, mas aí como é que o senhor vai saber? Eu já sei da fé dele. A fé fui eu que dei. Eu sei da fidelidade dele a mim. Então, ele não vai poder ter nada se Deus não permitir. A gente até estudou sobre isso, nessa permissão, que não é uma coisa que Deus cruza os braços, deixa as coisas acontecer, depois Deus vai correr atrás do prejuízo. Não, não. Deus tem um plano ali. E Jó vai reconhecer isso. Bem sei que tudo podes, e nenhum só de teus planos, né, pode ser frustrado. Então, que luta para a gente conciliar, mas não esquecer isso. Deus é soberano? É. O homem, quando age pelo pecado, ele age conforme a natureza do seu coração decaída e tomado pelo pecado. Não é Deus que chega e diz, eu sou o autor do pecado, vou colocar o pecado no coração do homem. Não, não. Ele agiu por conta do mal e do pecado que existe no seu coração, bem como os anjos decaíram. Assim como, do outro lado, ele só pode sair daquilo ali se Deus operar na vida dele. Ele está morto nos delitos e pecados. Ele não consegue sair do túmulo se Deus não operar ali, né? A dúvida. E também Deus não precisa da minha defesa, porque Ele é Deus e eu não sou nada diante de Deus para defendê-lo. Ele é que tem que me defender. Sim. Mas o que eu vi, assim, o que eu senti, é que o homem, ele parece que não aceita que ele é um ser decaído e que ele precisa, sim, da misericórdia de Deus. Que ele precisa, sim, de Deus para ser um ser melhor, um ser cristão. Aí eu me lembrei de uma coisa, enquanto faziam as perguntas, eu me lembrei. O que foi que aconteceu quando Deus chegou no paraíso e perguntou a Adão, Adão, por que tu se cobriste? O que foi? Por que isso? Onde estás? Sim, onde estás? Depois, né? Aí o que foi que ele disse ele? Tu comeste o fruto? O que foi que ele disse para Deus? Aí ele disse, a mulher que tu me deste, botando a culpa na mulher. Então, o homem, por si só, ele nunca quer aceitar que ele tem a sua culpa, ele tem a sua culpa, e quer botar a culpa em outras pessoas. Então, o que eu senti é que parece que essas dúvidas querem jogar a culpa em Deus. Deus criou o pecado, Deus criou o mal. Não, veja só, só para a gente entender... Eu não estou defendendo, porque eu sou muito pequena para defender Deus, sabe? Muito pequenininha mesmo, uma formiguinha. A tentativa do ser humano, e não há problema da gente tentar... Peraí, como é que eu estou entendendo? Estou entendendo desse jeito, estou entendendo daquela forma, tal... A gente buscar compreender o que a palavra de Deus fala, o que teólogos e a igreja fez e tem feito
ao longo dos séculos e completando aí milênios, né? Então, essa busca, lógico, se algum ser humano quer se rebelar contra Deus, não quer aceitar aquilo que a palavra de Deus fala, ou entendeu de forma errada, e às vezes até entendeu de forma tão absurda, e até está chegando até a desviar outros, como nós estamos tendo hoje no meio evangélico, cada um na sua proporção, né, vai responder diante de Deus, perante Ele, perante o Senhor, né? Agora, o que é importante é só para a gente, então, não sei se há mais alguma dúvida, tá certo? Eu quero enfatizar bem isso, porque senão a gente vai ter que ficar voltando. Veja, então, só para a gente fechar, a gente lembrar isso. No que nós estamos estudando, o que é que nós estamos vendo à luz do que a palavra de Deus coloca? De fato, Deus é soberano? Sim. A gente não vai querer tentar dizer assim, olha, Deus é soberano, mas o homem é quem decide. Não, o homem não decide. O homem decide ter fé ou não ter fé. Não, porque veja só, quando você diz, pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, de fato, a fé é dada por Deus, a salvação é dada por Deus. Porque na hora que o homem, ele decide por ele crer, ele já praticou uma obra. Entendem? Ele já praticou uma obra. Se é ele quem decide crer, agora, se é Deus quem opera nele, não, aí é graça. Esse homem não merecia, e Deus foi lá e disse, eu quero salvar você, eu vou tirar você aqui, você merecia o inferno, merecia. Eu vou agir com misericórdia, porque você merecia o castigo, e você não vai ter aquele castigo eterno. Então, isso é misericórdia. Você merece o castigo e não recebe o castigo. Vai entender o que é misericórdia e o que é graça. Misericórdia, eu mereço, aí você associa ao castigo. Mereço o castigo, mas não vou receber o castigo eterno. E o que é graça? Eu não mereço a salvação, e eu vou receber. Porque ele agiu com graça e misericórdia. Misericórdia, tirando o castigo, porque o castigo foi lançado, a punição foi lançada sobre Jesus na cruz. E concedendo a salvação é graça, porque eu não merecia a salvação. Então ele me concedeu. Alguma obra eu fiz? Não. E aí lembre-se de Romanos, lembre quando Paulo diz, olha, eles não tinham nem nascido, Esaú e Jacó. Eles não tinham nem nascido para que o propósito de Deus prevalecesse sobre eles, o plano de Deus, o decreto de Deus prevalecesse. E quando Paulo quer usar a expressão, eles não tinham nem nascido, é para exatamente trazer a ideia disso. Eles não tinham praticado nenhuma obra, eles estavam lá dentro. Nenhuma obra eles tinham praticado para que Deus chegasse e dissesse, eu vou escolher esse aqui é mais bonitinho. Desses dois gêmeos aqui, esse aqui é mais bonitinho. Não, eles não tinham nem nascido, eles não tinham praticado nenhuma obra para Deus chegar e dizer, eu vou escolher Jacó e eu vou aborrecer, eu vou rejeitar Esaú. Não, eles não tinham ainda nem nascido. Para mostrar o quê? O que é que Paulo está o tempo todo querendo dizer? É graça, não é obra. Agora, tudo que eu vou fazer a partir dessa graça que me alcançou, é bênção de Deus. Efésios 2:10. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Quem preparou as boas obras para que eu pratique, para que eu ande nelas? Deus. E é isso que Paulo vai querer trazer, para que a glória seja dele, não nossa. Né? Para que a gente reconheça que nós fomos criados para o louvor da sua graça, da sua glória, da glória da sua graça, do que ele operou em nós, né, para que a gente possa louvá-lo. Tá certo? Deus nos abençoe, voltaremos, se Deus permitir, no próximo domingo, para a gente tratar sobre o sofrimento na vida do crente. Como é que Deus usa isso? Como é que esse Deus tão bom, perfeito, puro, santo, como é que ele é capaz de permitir que a gente sofra como cristãos, não é? O que você não conseguiu de equação, se quiser resolver mesmo, finalizar tudo, já sabe o caminho. Ora e pede para ser promovido para a glória. Senão você fica aqui comigo, a gente fica aqui discutindo e tentando ajudar um ao outro, tá certo? Deus abençoe.